Olá, galerinha do terceiro ano. Nesse quarto bimestre, nós estamos abordando a temática da desconstrução do sujeito e da realidade. Tendo em vista que no bimestre anterior nós falamos do inverso, nós tratamos um pouco sobre a construção da subjetividade e como o homem busca constantemente explicar aquilo que está ao seu redor, ou seja, a realidade em si. Nós já começamos a falar um pouco sobre o antirracionalismo desenvolvido por Friedrich Nietzsche. Então, nós vamos retomar algumas questões que já foram tratadas nas aulas anteriores, para enfatizá-las, tendo em vista que a nossa avaliação contínua já está se aproximando e o conteúdo desta aula é exatamente aquilo que vai cair na nossa prova. Então, vamos dar prosseguimento. Já ouviu aquela afirmação de que o ser humano tem medo diante do desconhecido? Pois bem, de fato, desde a nossa origem, nós temos necessidade de explicar aquilo que está à nossa volta. Explicar os fenômenos da natureza, explicar aquilo que acontece dentro de nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, até mesmo a nossa vida em sociedade. Nessa busca constante de explicar tais fenômenos internos ou externos, nós criamos visões de mundo. Uma visão de mundo mitológica, uma visão de mundo filosófica, religiosa, metafísica. E na era moderna nós criamos uma visão de mundo que nos causou uma grande euforia, porque ela veio também com uma promessa de que a razão humana, por meio do método científico, nos garantiria verdades absolutas. Essa ideia é denominada de cientificismo ao considerar que a ciência é a única criadora de respostas, ou a única que consegue alcançar respostas válidas, vamos dizer assim. Bom, por que eu estou dizendo isso? Eu estou considerando que, eu estou abordando isso porque quando chega ali na metade do século XIX, nasceu um cara chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu na Alemanha, foi um filólogo, filósofo, estudioso de música e de outras áreas do conhecimento, e ele faz aí um processo de desconstrução desta ideia de racionalidade humana. Por que que ele faz isso? Na verdade, ele questiona várias ideias. E se nós lembrarmos ali por quê, né? Por que que nós queremos achar essas respostas? Nós temos uma necessidade de nos sentirmos seguros, justamente por causa daquela ideia inicial de medo diante do que nós desconhecemos. Então, a partir dessa desconstrução, o que que ele vai fazer? Ele vai questionar as ideias de razão, de verdade, de progresso, vai questionar os valores considerados aceitos pela sociedade, né? Muitas vezes considerados como valores absolutos, inclusive, né? Então, nessa busca de questionamento, Nietzsche vai apresentar essas ideias como criações humanas num determinado contexto, num determinado período, que nos possibilitasse suportar a nossa própria existência. E por que nós iríamos criar tais ideias para suportar a nossa própria existência? Bom, se nós voltarmos lá naquela ideia inicial, a gente vai reparar que nós temos essa tendência de buscar explicações porque nós queremos, digamos que, nos sentir seguros, né? E ele vai dizer que quando a gente cria essas ideias, a gente está mascarando a nossa própria fraqueza e o nosso próprio ressentimento diante da vida. Por que mascarar? Porque se nós enfrentarmos a realidade nua e crua, nós vamos viver com angústia, nós vamos viver com sofrimento. E nós não queremos isso, né? É tanto que pode pensar aí um pouquinho. Quem de nós aqui gostaria de viver com sofrimento, viver na dor, né? Nós fazemos de tudo para evitar sofrimento, evitar esforço, por exemplo, né? Então, levando isso em conta, o que é que Nietzsche vai fazer? Nietzsche ele vai
elaborar aí uma nova concepção de ser humano, né? Tendo em vista que ele também questionou essa ideia de humanidade. Então ele vai considerar que o ser humano se encontra como uma espécie de linha entre o animal e o além do homem. O termo em alemão chamado Übermensch também pode ser traduzido como super-homem. E o que seria esse super-homem? Nos termos do pensamento nietzschiano, não significa que seria uma forma superior de homem, né? Com superpoderes, por exemplo, né? Mas simplesmente aquele que consegue vencer o niilismo, que supera a forma de homem velha e desgastada e supera todos os humanismos, toda a cultura que o prende a si mesmo. Ou seja, é como se nós conseguíssemos nos libertar de todas as concepções que nós temos até hoje. Então, tudo aquilo que você aprendeu como certo, como errado, tudo aquilo que faz você ser o que você é hoje, ou como é, aquilo que faz você enxergar a realidade do jeito que você enxerga, é como se você questionasse tudo isso. Você colocasse em xeque todas essas formas de interpretar a realidade e de concebê-las. Mas por que fazer isso, né? Ele vai considerar também que ser um homem de ressentimento é ser escravo do seu tempo, né? É não conseguir ir além da conservação. Ou seja, já que nós buscamos uma explicação da realidade, quando a gente consegue explicá-la minimamente, o que que a gente faz? A gente se acomoda. Nós nos sentimos confortáveis com esta explicação e por isso nós ficamos nessa mesmice. E essa questão, ela vai dar margem para a ideia de massificação e de uniformização. Então, aquelas padronizações que são difundidas na sociedade, né? Em vários aspectos, sejam aspectos comportamentais ou até mesmo de conceitos e de ideias, né? De valores também. Então, é justamente isso que Nietzsche está questionando, né? Ele está querendo colocar para nós que nós precisaríamos superar toda essa prisão, esse aprisionamento e enfrentar, sim, não ter medo de enfrentar essa realidade que está à nossa volta, a nossa própria existência, que é, sim, angustiante. Ao passo que a gente busca essas elaborações, nós queremos criar um sentido para a nossa vida. Vamos pensar aí nessa perspectiva da religião, por exemplo. Sem entrar em pormenores, que não é o objetivo, nós, por meio da vivência religiosa ou da prática religiosa, ou até mesmo de explicações metafísicas, não necessariamente religiosas, nós queremos dar um sentido para as coisas, né? Uma finalidade. Por que que eu estou aqui? Para quê? E justamente essa busca é para nos sentirmos mais tranquilos. É uma forma de enfrentar essa angústia que nós temos receio de enfrentar. Então, o super-homem é aquele que apreendeu o verdadeiro sentido do eterno retorno, o retorno da diferença. Veja, o que significa aqui o retorno da diferença? Ele está focalizando, ou focando especificamente, essa incerteza, né? Porque a nossa vida é uma incerteza. Nada nos garante que as coisas sairão de acordo com os nossos planos. Nada nos garante que as coisas vão prosseguir das formas como tem acontecido até hoje. Só que enfrentar esse acaso nos dá uma total insegurança. Quem gosta dessa ideia de insegurança? Quem gosta de estar naquilo que é incerto? Nós precisamos de alicerces, né? Por isso que a gente constrói alicerces. Então ele vai colocar que seria, né, esse além do homem, é a expressão da diferença no lugar da conservação do igual, né? Nós buscamos conservar as concepções justamente para nos sentirmos tranquilos, nos sentirmos confortáveis. Ele está colocando esse além do homem, esse super-homem, ele é capaz de colocar no lugar do igual essa questão da diferença, né? Então, o ser, ele passa a se afirmar na diferença. O devir é o devir da potência na diferença. Então, ele vai apresentar que a partir disso, dessa vivência da diferença, nós vamos superar a dor.
E aí, o que seria superar a dor? Superar a dor não é sentir dor. Superar a dor não é deixar de sofrer, como a gente está acostumado a ouvir. Mas superar a dor é aceitá-la, não especificamente como uma espécie de resignação, mas é de reinterpretá-la como parte da nossa própria existência. Nós não temos como fugir dela. E, além disso, é até mesmo dar um novo significado para ela. Por quê? Ele considera que enfrentar a dor ou aceitá-la significa aprender com ela, né? Ela nos faz crescer, ela pode nos dar novos horizontes de prosseguimento, né? Tem muitas situações na nossa vida que a gente evita, que a gente não quer arriscar, justamente com medo de sofrer, né? E ele coloca que essa busca de enfrentar a dor tal como ela é, de aceitá-la como parte da nossa existência, ela sim seria exatamente essa vivência desse super-homem. Então, esse super-homem não é alguém que não sente dor, mas é alguém que aceita que a vida é uma dor, que a vida é um sofrimento, né? Tem momentos bons também, não significa isso. Ele não quer dizer que são só momentos ruins, mas ele quer dizer que faz parte. Há esse diálogo, né? Essa dinâmica de contrários, essa alternância, né? Entre momentos bons e momentos ruins. A questão é que a gente sempre quer somente os bons, não é verdade? Bom, na perspectiva, então, dessa construção racional, né, do ser humano, e acreditar que a racionalidade humana nos proporcionaria o alcance de verdades absolutas, ele vai criticar justamente essa supervalorização da racionalidade humana. Ele, ao fazer essa crítica, ele vai apontar que a nossa razão ela é limitada. Ela não possui alcance suficiente para nos garantir verdades inquestionáveis. Toda verdade não passa de uma entre tantas interpretações possíveis, ou seja, o que nós consideramos como verdade não passa de uma mera interpretação da realidade que está à nossa volta. Lembra quando eu falei de visões de mundo? Exatamente isso. Cada visão de mundo interpreta a realidade de acordo com a sua forma de enxergar as coisas. E é exatamente isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que não existe uma verdade absoluta, uma verdade pré-estabelecida. Nós interpretamos e nós criamos perspectivas dessa realidade que está ao nosso entorno. Quando ele aborda também ali a questão da morte de Deus, né, ele vai fazer ali uma espécie de denúncia no pensamento moderno, né? Como assim uma espécie de denúncia? Se no pensamento moderno acreditava que o ser humano, pela sua própria racionalidade, conseguiria alcançar, por meio do método científico, verdades inquestionáveis, então para que nós precisaríamos de religião agora? Para que nós precisaríamos de fé ou de divindades? Essas criações, né, porque há algumas linhas de pensamento que alegam isso, né? Essas criações religiosas, mitológicas, metafísicas, elas cumpriram o seu papel num determinado momento de nos dar essa segurança, de nos dar essa sensação de tranquilidade diante dessa vida, né, dessa existência. Então, a nossa própria razão nos proporciona agora a verdade que nós queremos. A verdade não é mais dada por uma divindade, ela é alcançada e construída por nós mesmos. Sendo assim, então, para que mais nós termos divindades, né? Então, ali ele está querendo demonstrar especificamente um rompimento entre o conhecimento científico e os fundamentos metafísicos ou religiosos da existência ou da explicação da realidade que está ao nosso redor. Ele também criticou o próprio homem, né, tido como um ser racional com acesso privilegiado à verdade, né? Nós sempre nos colocamos como um dos animais privilegiados, né? Quando Aristóteles, por exemplo, define o ser humano como um animal racional, e os antigos também vão seguir mais ou menos nessa linha, nós sempre estamos como que no topo, né? Nos colocando acima dos outros animais.
E quando ele vai fazer essa crítica do ser humano, ele vai dizer: olha, nós também temos vários aspectos que são irracionais, como os impulsos, os desejos, as inclinações. E todas essas questões fazem parte de quem nós somos, não podemos negá-las. Portanto, viver essa questão do além do homem é, é aquele ser humano que é capaz de suportar o risco, porque viver é um risco, e também suportar a vertigem dessa existência, né? Sem se apegar a conceitos, a valores que lhe conferissem qualquer finalidade supostamente maior do que a própria vida. Ou seja, entender que o sentido da nossa vida é a própria vida e não necessariamente algo que está para além dela. Pelo menos é essa a ideia que ele defende. Então, a partir disso, eu gostaria de pedir que vocês fizessem a atividade da página 8, né, para vocês responderem aí numa folha e me entregar aí no dia 31 do 10, na nossa próxima aula. Então, ali são duas perguntas, vocês façam isso numa folha separada, coloquem, copiem essas perguntas, né, e coloquem as respostas de vocês a partir da leitura de um pequeno texto que tem ali na apostila de vocês, tá certo? Então, no dia 31, vocês precisam me trazer essa atividade. Continuando aqui a nossa abordagem, vamos falar agora do inconsciente. Um pouco influenciado por essa vertente irracionalista de Friedrich Nietzsche, nós temos ali um cara chamado Sigmund Freud. Sigmund Freud viveu ali na metade do século XIX e também na metade do século XX, e ele é considerado o criador da psicanálise, né? Ele era um médico neurologista, e ele tinha como objetivo principal conseguir curar os sintomas de perturbação psíquica de seus pacientes, né? Tem alguns filmes que abordam um pouco da vida dele, dos trabalhos que ele realizou, que são muito interessantes, né? Que tratam um pouco da temática da histeria, por exemplo. Então, nessa perspectiva de curar os sintomas psíquicos, né, de perturbação psíquica de seus pacientes, ele vai criar ali uh, um psiquismo humano. Ele vai interpretar que nós temos uma psique, a nossa mente, o nosso consciente e o inconsciente é composto de três elementos formadores. Então nós temos o id, o ego e o superego. E o que seria, né, o id, o ego e o superego? Então nós temos ali como estrutura básica da nossa mente, da nossa consciência, ali o ego. O ego nada mais é do que, em latim significa eu, né? Significa em grego também eu. É o eu do indivíduo, ou seja, a consciência, a minha própria consciência, aquilo que eu sei de mim mesmo. Esse ego, né, no pensamento psicanalista, ele é formado pela pressão do princípio de prazer e do princípio de realidade, que nós vamos abordar um pouco mais à frente. Em contrapartida, nós temos o id, que é o nosso inconsciente, a nossa parte mais profunda do nosso psiquismo. Nós não temos acesso a esse id. Esse id, que em latim significa isso, ele seria a nossa sede das pulsões, ou seja, é nele que residem os nossos instintos, os nossos desejos e impulsos. Esse id seria regido pelo princípio do prazer, né? Então, é o nosso lado que só busca a satisfação, só busca o prazer, só busca essa vivência hedonista. Do outro lado, nós temos o superego, né? Então, que compõe aí as duas dinâmicas, os dois elementos da nossa inconsciência, tá certo? Então, o superego seria o quê? Seria o conjunto das prescrições e proibições morais internalizadas pelo indivíduo. Então, no nosso processo de educação, a gente acaba internalizando pela educação que a gente tem, pelos nossos pais e familiares e pessoas próximas a nós e até mesmo pela cultura na qual nós estamos inseridos, uma internalização de um conjunto de valores morais. Então, esses valores morais nos dizem o que é certo e o que é errado. Então, esse processo aí de
internalização desses valores, vão construindo ali essa, esse elemento, né, do nosso superego também. Esse superego seria regido pelo princípio da realidade e age de modo inconsciente sobre o ego. Então, tanto o superego quanto o id, eles agem de modo inconsciente sobre a nossa consciência, né? Então, o superego ele vai procurar afastar as pulsões capazes de gerar o sentimento de culpa. Então, veja, um pequeno exemplo. Se nós, na nossa vida cotidiana, nós temos aí nós aprendemos que alguma coisa é errado, né? Por exemplo, se apropriar indevidamente daquilo que não nos pertence é errado. Mas nós temos um desejo de nos apropriar daquilo que não nos pertence, né? Então, o desejo seria essa parte ali do id, né? Essa busca de satisfação pelo prazer. O superego seria justamente essa prescrição e proibição moral de dizer não faça, não realize, é errado, não vá, né? Então, sabe aquela imagem do anjinho e do diabinho? Ela faz uma boa referência a essa questão do id e do superego na nossa inconsciência, né? Então, esse superego ele vai trabalhar justamente com esse aspecto de nos impedir de fazer aquilo que nós queremos como satisfação dos nossos impulsos, tá certo? Bom, considerando isso, Freud vai dizer que o ser humano ele passa a ser interpretado como um conjunto, né, de racionalidade e desejo. Então, nós não somos pura razão, nós também não somos puro desejo. Nós somos uma junção dos dois, nós vivemos uma relação intrínseca entre essas duas forças, ou entre essas duas características que nos compõem, tanto a racionalidade quanto os desejos. E o que seriam os desejos, né? Os desejos também podem ser interpretados como pulsões. Então, os desejos ou as pulsões nem sempre são aceitos pelas normas morais e sociais da civilização. Na verdade, a grande maioria deles não são. Eles se referem a aquilo que está no nosso interior que quer uma satisfação e que a sociedade muitas vezes nos diz que é errado fazer, né? Então, mas isso não significa que porque é errado para a sociedade nós não tenhamos vontade de fazer aquilo, não tenhamos desejo de fazer alguma coisa. Freud vai dizer que esses desejos e pulsões geralmente também estão ligados à sexualidade, estão ligados também ao poder e ligados à morte, né? E esses desejos também são reprimidos pelo superego, né? Já que eles fazem parte do id, né? Só que nem sempre o superego consegue reprimir esses desejos de modo eficiente. Quando essa repressão ela falha de algum modo, esses desejos eles retornam para a nossa vida, para o nosso cotidiano, em formas simbólicas de alguns sintomas. Sejam sim perturbações psíquicas, né, como as neuroses ou as psicoses, por exemplo, sejam através dos sonhos, de esquecimentos ou até mesmo de atos falhos. Sabe quando você pensa alguma coisa de uma pessoa e você evita falar o que você realmente pensa sobre ela, mas de repente numa determinada brincadeira você acaba soltando? E aí você percebe, opa, foi um ato falho. Então, na verdade, Freud vai considerar que isso é o que realmente você pensa daquela pessoa, só que você, o seu superego, impede de você externalizar aquilo por N motivos, ou porque seria falta de educação, ou porque você pode sofrer uma punição e etc. É tido como errado expressar aquilo. Então, há esse processo ali de repressão. Então, assim, se nós considerarmos a psicanálise freudiana nessa perspectiva ali dessa desconstrução, né, da racionalidade, é entender que a racionalidade ela não é o único aspecto que faz nós escolhermos ou nós vivermos,
nós temos ali uma outra característica, um outro elemento que está intimamente relacionado com essa racionalidade. Então, nós não fazemos tudo porque nós pensamos. Nós fazemos algumas coisas também de modo inconsciente. Somos levados por uma tendência, por uma inclinação a realizar algumas atitudes. Então, quando ele apresenta esse outro aspecto irracional, vamos dizer assim, que até mesmo exerce grande influência, grande força nas nossas escolhas e atitudes, isso daí tem um grande choque, né, na comunidade científica ou acadêmica, né? Então vamos entender aqui que a psicanálise freudiana vai buscar a fonte de sintomas perturbadores. Então veja, quando você vai num psicanalista, por exemplo, e apresenta para ele algum tipo de problema, ele vai tentar descobrir qual é a fonte, né? Então, qual é a fonte da sua neurose ou da sua psicose? Na apostila de vocês tem uma definição tanto de uma quanto de outra. Depois vocês dêem uma olhada. Que seriam que nasceriam de desejos reprimidos, ou seja, ele vai considerar que tanto as neuroses quanto as psicoses, elas são resultado de desejos reprimidos que nós temos. Só que esses desejos, essa repressão, ela não foi tão efetiva assim. Nessa busca de descobrir a fonte desses sintomas, né, a causa desses sintomas, é justamente para a gente conseguir sublimar ou enfraquecer os desejos conflitantes. O que seria esse sublimar? Sublimar seria como se fosse nós darmos um novo direcionamento para esses desejos, né? Ao invés de satisfazê-lo, eu posso canalizar essa força para algo mais positivo ou algo de acordo com as normas morais vigentes, que possa, que não me deem essa sensação de sentimento de culpa, por exemplo, né? Então, através desse processo de análise, eu vou tanto aprender a sublimar ou até mesmo simplesmente enfraquecer esses desejos que tenho conflitantes dentro de mim. Nesse aspecto ali, há uma diferença entre considerar a cura desses sintomas ou até mesmo os controles dessas pulsões, né? Por quê? Freud ele defendia a cura dos sintomas, né? Ele achava que por meio desse processo nós conseguiríamos curar esses sintomas. Depois, né, de outros seguidores deles, como Carl Jung, Jacques Lacan, outros psicanalistas também, eles vão entender que essas tendências, esses desejos, inclinações e instintos fazem parte de nós. Eles compõem quem nós somos. Se eles são naturais e fazem parte de nós, então não é exatamente uma cura, mas simplesmente uma questão de controlar, né? Já que a nossa vida em sociedade muitas vezes não nos permite essa saciedade, essa satisfação desses desejos e inclinações, então nós precisamos aprender a controlar esses desejos, né? Então, quais são as contribuições de Sigmund Freud ou da psicanálise para essa desconstrução dessa racionalidade, né? Ele vai provocar ali uma transformação da maneira de se compreender a realidade, a razão e a liberdade humanas. Ora, a realidade, a razão e a liberdade, elas passam a ser interpretadas agora de modo diferente. Por quê? Porque a racionalidade não é a única coisa que nos faz viver. Nós temos em outro lado essa parte irracional dos impulsos, dos desejos e das inclinações. Nesse processo, né, freudiano, ele gerou ali algumas descobertas. Então, ele descobriu a existência de uma porção irracional do nosso psiquismo e a sua força sobre a razão, né? Como eu disse, nem sempre nós fazemos aquilo que realmente pensamos. Fazemos algumas coisas que às vezes são provocadas pelo nosso próprio inconsciente. Foi descoberto também sobre a impossibilidade de conhecer a totalidade desses conteúdos inconscientes. Então, ele alega que nós não temos acesso a essa totalidade do nosso inconsciente, né? Nós não conseguimos conhecer com profundidade aquilo que está no nosso inconsciente. Justamente por isso se chama inconsciente, não é verdade? Outra descoberta foi da tensão constante entre os desejos do indivíduo e as normas da civilização. Então a gente vive em esse constante conflito.
Existe essa tensão constante entre aquilo que desejamos e aquilo que a sociedade estabelece como aceitável. A partir disso, então, ele vai alegar que a civilização ela é movida por duas pulsões, duas forças, né? Nós, seres humanos, somos movidos por duas forças. Temos uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Essa pulsão de vida é identificada com Eros e a pulsão de morte identificada com Thanatos. Eros e Thanatos são duas divindades gregas, né? Fazem referência à mitologia grega, depois vocês podem dar uma procurada. Então, nessa dinâmica de pulsão de vida e pulsão de morte, que estão intimamente relacionadas, né, entre si, é que fazem com que a gente viva, né, que fazem com que a gente se mova. Então, a causa de angústia e mal-estar para o indivíduo, uma vez que a nossa vida em sociedade exige de nós uma repressão constante e eficaz de certos impulsos naturais. Então, nesta relação de pulsão de vida e pulsão de morte, de repressão de desejos e de desejos querendo ser satisfeitos, nós vamos viver sempre numa angústia e num mal-estar, né? Tendo em vista que muitas coisas que a sociedade estabelece não condizem com aquilo que nós queremos pessoalmente, né? E todos nós temos algum tipo de desejo que vai contra aquilo que é estabelecido socialmente. Levando isso em conta, então, a gente vai perceber que há aqui essa desconstrução da primazia da razão na vivência humana. Então, não vivemos somente pela nossa racionalidade, vivemos por um conjunto de aspectos que compõem aquilo que nós somos, seja um aspecto racional ou irracional. Então, aí nós temos o nosso conteúdo da avaliação. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, depois a gente conversa. Mas eu espero que vocês também estudem um pouco a apostila, leiam a apostila e se preparem para a avaliação na nossa próxima aula, no dia 31. Então, é isso aí. Obrigado, tchau.